querido irmão, abra a sua Bíblia na epístola que Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, no capítulo número 2. Efésios capítulo 2. Vamos orar e depois leremos o verso número 1 até o verso número 10 do capítulo 2. Bondoso Deus, tomamos mais uma vez a Tua palavra em nossas mãos, com a esperança de que o Senhor que está presente neste lugar, haja em nós, de tal maneira que sejamos iluminados, portanto, ó Deus, aptos a compreender a Tua palavra, discernindo espiritualmente. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, e percebamos de fato que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. Que nos deleitemos em Tua presença, com a Tua palavra. Toma-nos todos, nós te pedimos a começar em mim, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno, conforme registrou Lucas, no capítulo 7, verso número 36, se deparou com a situação, para Cristo não era inusitado, mas para nós sim, a observar o trato que o Senhor Deus deu a isto. E os termos dos versos são os seguintes: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis com a mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50, perceba a proporção. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Respondeu-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê esta mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoar-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus lhe disse à mulher: tua fé te salvou, vai-te em paz. Querido, observe bem o que Cristo diz para Simão. Aqueles 2 homens não tinham como pagar. Um tinha uma dívida enorme, 500, o outro 50. Ele perdoou a ambos, e a pergunta que Cristo fez foi: qual desses 2
me amará mais? Qual foi a resposta? A quem muito foi o quê? Partindo disso aqui que está posto, irmãos, eu queria que nós considerássemos nessa noite esse texto de Efésios com essa percepção. Quanto maior for a nossa percepção acerca do nosso estado antes de Cristo, maior será a nossa gratidão e humildade diante de Deus e dos homens. Nós precisamos conhecer acerca do nosso comum estado antes de Cristo, para que maior seja a nossa gratidão para com Deus e humildade diante dos homens. O apóstolo Paulo escreveu esse texto, capítulo 2, que nós acabamos de ler, e ele não está solto nessa epístola. Há uma ordem lógica que ele vem montando aqui, exatamente para chegar nesse ponto, de mostrar quem nós éramos antes de Jesus Cristo. O que foi que ele fez, o Senhor Deus? Que propósito ele tinha em vista? O apóstolo Paulo está também lidando com uma dificuldade nessa igreja, que era exatamente o relacionamento entre judeus e gentios. Havia uma certa rivalidade, tanto é que nessa epístola, a partir do capítulo 2, verso 11, até o 3, ele vai trabalhar essa rivalidade, mostrando que em Cristo o muro de separação foi derrubado, não é para haver inimizade. Ele fez dos dois povos um. E por que se dava essa rivalidade? Exatamente por esse ponto que deveria ser percebido. Eles não estavam contemplando a sua condição comum antes de Cristo e o que Deus fez em Cristo graciosamente para com aquele povo. Por isso é comum para nós a gente tomar esse texto e observar a depravação total do homem. Como se deu a salvação pela graça? Sim, isto é verdadeiro, está no texto, mas nós perderemos muito do texto na medida em que não contemplarmos esse pano de fundo, a saber que o que Paulo está querendo mostrar é que a nossa gratidão para com Deus e a nossa condição de um servo humilde deve ser evidenciada na medida em que contemplamos o que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Veja comigo então que do capítulo 1, do verso 3 ao 14, o apóstolo vai mostrar a gloriosa redenção que foi operada desde os tempos eternos, exaltando aqui ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mostrando o papel que cada um deles desempenhou, de tal maneira que somente eles, Pai, Filho e Espírito Santo, são recebedores de toda a honra, glória e louvor pela redenção do seu povo. Mas logo em seguida à demonstração disso, o apóstolo Paulo vai orar pela igreja em Éfeso, por aqueles crentes, verso 15 até o 23, desta porção do capítulo, mostra isso. E o apóstolo Paulo está orando pelo quê? Para que aquela igreja fosse iluminada e compreendesse a dimensão desta obra da redenção. Porque era possível que, mesmo tendo sido alcançados pelo Senhor, nós não tivéssemos uma visão plena do que Deus fez por nós, das riquezas que temos em Jesus Cristo, da esperança que deveria permear a nossa vida e, sobretudo, do poder de Deus que Ele operou na medida em que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. De posse então disso, pedindo então a Deus que trouxesse iluminação àqueles crentes, ele agora vai partir para mostrar a comum condição daqueles crentes em Éfeso. Antes, porém, de entrar nesse texto, eu queria que nós lembrássemos qual era essa condição à luz de Atos capítulo 19. Por favor, volte seus olhos comigo mais uma vez para o livro de Atos, desta feita no capítulo de número 19. Lembremos que eu disse aos irmãos, logo no primeiro estudo dessa epístola, qual tinha sido a origem dessa igreja. E aí, a partir do verso 1 até o verso de número 20, nós temos aí a origem da igreja em Éfeso. E você vai perceber, irmãos, que a estada do apóstolo Paulo lá não foi uma estada muito fácil, tá? Inicialmente ele se aproximou, começou a pregar o evangelho, mas logo veio a perseguição. Tanto é que ele teve que sair de um local para começar a pregar em outro, que é o que nós temos aí no verso de número 9 e 10. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles,
aqui ele está falando dos judeus, né? Apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, aí entram os gentios, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como quê? Como gregos. Então era uma igreja mista, não era só de judeus ou de gregos, era uma igreja mista, e logicamente que a rivalidade deveria acontecer ali. Então Paulo quer o quê? Que os judeus e gregos daquela igreja lembrassem da comum condição deles. Não era só o estado dos judeus, não era só o estado dos gregos, mas de todos os crentes ali naquela igreja. E isso, logicamente, nos afeta, porque é a nossa condição hoje também. Então, como é que o apóstolo Paulo aborda isso? Vocês viram aqui, né, em Atos, como que eram os problemas. Além disso, você vai observar também, irmãos, que havia ali um sincretismo religioso muito grande naquela região. Então, esse povo estava acostumado a lidar com poderes demoníacos. Um exemplo disso está aqui, não saia de Atos 19, tá? Quando, no verso de número 13, veja comigo, diz assim, ó: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, ou seja, não era algo desconhecido do povo, que a atuação do maligno, era real, tá? E aí o que é que acontecia? Dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Esse é um aspecto desse ceticismo religioso ali. E o outro, que também está em Atos 19, veja a partir do verso 18: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Então observe, irmãos, essa salada mista que tinha ali na igreja em Éfeso, da parte daqueles que compunham aquela igreja. Eles conheciam essa realidade de sincretismo religioso, o paganismo estava ali, mas o evangelho veio e alcançou aquelas pessoas, mas agora entre elas estava havendo o quê? Rivalidade. Aí Paulo disse: não é assim. Primeiro saibam que é Deus em sua soberania que decide salvar o seu povo, mas em segundo lugar, vocês precisam ter conhecimento do que Ele fez com cada um de vocês. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz nesse trato é mostrar que cada um daqueles crentes se constituía no mais terrível, maior, mais terrível pecador. Aqueles crentes em Éfeso deveriam ter conhecimento de que eles eram, antes de Cristo, o quê? Terríveis pecadores. Como é que a gente vê isso? Versos de número 1 a 3. Na nossa tradução, irmãos, e isso aqui não é muito difícil de perceber, para quem tem um bom comentário, essa expressão aí, ele vos deu vida, ela não está na tradução, no texto original, tá? E a razão é muito simples, porque quando você coloca isso aqui, a ênfase logo salta para o fato de Deus conceder vida, mas não é isso que Paulo quer enfatizar. O que ele quer enfatizar é o estado de morte que aqueles homens se encontravam, portanto, antes de Cristo. Então, no texto original, começa onde? Estando vós mortos, então não, nem ele vos deu vida, eu estou usando a nossa tradução aqui, tá? Então começaria o quê? Estando vós mortos. Por quê? Porque ele quer enfatizar o quê? O estado de morte que essas pessoas se encontravam, o quê? Antes de Jesus Cristo. Então ele quer que eles entendam que eles eram terríveis pecadores, mortos em seus delitos e pecados. Esse é o ponto a ser enfatizado. Daí então ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, tudo aquilo que se constitui em quebra da lei de Deus e inclinação para fazer o mal. Ok? Delitos e pecados. Quebra da lei de Deus e inclinação para fazer o mal. Naturalmente, todos os homens estavam nessa condição. Quebrando a lei de Deus e sempre inclinados a fazer o quê?
o mal. Tem uma frase que é atribuída a Agostinho que diz assim, que antes da queda, o homem podia não pecar. Depois da queda, ele não pode mais não pecar. Então era esse o estado. E o estado de morte aqui, a palavra utilizada para morto, é exatamente a que nos chama hoje para necrotério. Ok? Daí a palavra necros, né? Então, o tecido está necrosado, está morto. Não adianta, não tem jeito. Foi exatamente essa palavra que divinamente Paulo escolheu para mostrar o nosso estado espiritual. Veja, ele está falando para pessoas que estão vivas, mas o que ele está dizendo é que o estado espiritual delas é como um morto. Aí eu pergunto, você já foi no necrotério alguma vez? Quando eu estudava fisioterapia, né? Aí eu tive que pagar uma disciplina que era anatomia e neuroanatomia, eram essas duas. Então, para fazer essa disciplina, você tinha a parte teórica e tinha a parte prática, que era exatamente ir nos lugares onde estavam as peças para estudo. Então, ou estava na faculdade, ou tinha que ir no IML, né, quando isto nos era liberado. E você pegava um corpo, você podia falar para ele, você podia sussurrar no ouvido dele, eu estou sugerindo, tá? Não sei que eu fiz isso não, né? Você poderia oferecer a comida mais gostosa que ele apreciava quando vivo, não vai mudar, você bota ele na cadeira, vai ficar lá, você pode voltar 1000 anos, exagero, vai estar lá, por quê? Porque ele não tem vida em si mesmo. O que Paulo está querendo dizer é que nós estávamos mortos, sempre inclinados a quebrar a lei de Deus e pecar contra ele. Era um estado o quê? Irreversível. Eu consultei os universitários, o nosso irmão aqui é doutor em física. Você sabia que na sua igreja você tem um doutor em física? E eu disse, meu irmão, a gente caminhando, eu disse, me explica aí o estado de inércia. Leis de Newton. E aí ele foi me explicar o seguinte, que o estado de inércia, o corpo permanece daquele jeito, permanentemente. Depois ele pode dar uma aula nisso. Até que venha um organismo exterior e imprima sobre ele uma força para tirá-lo, deslocá-lo e ele então passar a um movimento diferente. Se não for feito isso, ele vai permanecer naquele estado perenemente. Irmãos, interessante, né? A física é relacionada com o nosso estado espiritual. Assim estávamos nós. Impossível ao homem natural reverter o seu estado, salvo se viesse uma ação do alto para baixo, em direção ao homem, para mudar, para deslocá-lo daquela posição. Fora disso, nunca. Não teria ninguém para fazê-lo. Aí você diz, mas pastor, mas o diabo pode empurrar. Ele disse, não, você já está no movimento de direção ao inferno, não precisa empurrar mais não. Você já vai constantemente para ele. Pastor, mas uma pessoa pode me ajudar. Não, meu filho, você já viu um morto ajudar outro morto? Ou há uma intervenção divina, ou não muda o estado. Paulo quer que você entenda isso. Esse era o seu estado terrível. Absolutamente nada poderia ser feito por qualquer homem, ou qualquer príncipe das potestades do ar. Só Deus intervindo. Mas o estado não está ainda ruim não, vai piorar. Por favor, veja comigo. Ele diz, mortos os nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. A palavra andar é importante no contexto da epístola em Éfeso, tá? Você vai ver ela aparecendo aqui já 2 vezes, além dessa, e mais ainda no capítulo 4, que diz respeito a procedimento. Toda vez que você vê essa palavra andar aqui, é procedimento. Então Paulo está dizendo, qual era o procedimento de alguém que estava morto em delitos e pecados? Aí ele vai dizer, segundo o curso deste mundo. Irmãos, a ideia aqui de mundo não é mundo criado, é mundo no sentido de sistema de valores, de princípios, mundo caído, ok? Então, nós andávamos de acordo com o quê? Com os valores deste mundo. E só para você ter uma ideiazinha disso, lembre o seguinte, quem se constitui
amigo do mundo, automaticamente se torna o quê? Inimigo de Deus. Então, o que nós éramos antes de Cristo? Amigos do mundo e inimigos de Deus. Ah, se você disser isso para um descrente, ele vai achar ruim, não vai não? Porque eu não sou inimigo de Deus, não. Mas meu filho, o seu estado é esse. Você pode dizer que faz as suas preces, não é? Que tem a sua vida religiosa, e até sincero, não estou duvidando da sua sinceridade, eu estou lhe apontando o que é que a Escritura diz. A sua inclinação natural, o seu procedimento é para se aproximar do mundo, dele fazer parte, e não andar com o Senhor. Para piorar, diz que esta inclinação, né, esse andar, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. E aqui lembre que eu acabei de ler para os irmãos, Atos 19, mostrando que esse povo sabia o que Satanás era capaz de fazer, não sabia? Lembra do exorcismo? Lembra daqueles que praticavam artes mágicas? Então eles sabiam do poder de Satanás. E sabiam que antes de Cristo eles andavam com Satanás. Príncipe da potestade do ar. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo devotará um espaço nesta carta, capítulo 6, a partir do verso número 10, para traçar para os irmãos um procedimento diante desta briga com o inimigo, essa luta. Diz assim, verso de número 12, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões, o quê? Celestes. Então, amigo do mundo, companheiro de Satanás. O que é que você acha desse estado? Tá bom? Tá bom ou tá ruim? Tá péssimo. Esse é o estado de morte. E ele prossegue dizendo que esse príncipe da potestade do ar é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Basta você ler Gênesis capítulo 3, a partir da queda, que você vai ver a descendência de Caim, filhos da desobediência. Então, todos aqueles que não foram regenerados, que permanecem em desobediência ao Senhor, estão debaixo do pacto das obras. E ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Irmão, se você for deixar a sua carne tomar conta, o que você fará? A vontade de Deus? Se for pela sua carne, você estaria aqui? Se fosse pela sua carne, você leria a Bíblia? Você seria um dizimista? Não. Você buscaria santidade? Você se desviaria do mal? Fugiria da aparência dele? Não. Então não é à toa que Paulo diz assim, olha, nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, e essa inclinação, irmãos, é uma inclinação, como eu disse agora há pouco, que nós não temos como mudá-la, salvo se houver a intervenção do alto. Então nós éramos o quê? Permanentemente inclinados ao mal. E ele prossegue, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por favor, abra sua Bíblia aí em Efésios 4, verso 17. Entenda aí o que ele quer dizer. Mais uma vez ele fala a mesma coisa, em outro contexto, mas usando palavras semelhantes. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, lembra da palavra andar? Como também andam os gentios. Como é que os gentios andam? Eles andam hoje como nós andávamos antes. Como é que a gente andava antes? Aí ele vai dizer, na vaidade dos seus próprios, o quê? Pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu
coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem o quê? Toda sorte de impureza. Era assim que a gente fazia. Então, o que Paulo quer que aqueles irmãos pensem? Que nós, cada um de nós, éramos os mais terríveis pecadores. Aí você diz, pastor, se eu pudesse resumir esse ensino, como é que eu poderia resumir? Aí eu vou te mostrar. Abra a Bíblia aí, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1. Eu quero que você, ao ler Efésios 2, tenha esse sentimento que Paulo demonstrou quando escreveu a Timóteo, primeira epístola a Timóteo, capítulo de número 1. Abriram? Verso 15. Olha, tem uma expressãozinha aí que reflete o que nós devemos pensar acerca de nós mesmos antes de Cristo. Vamos ver se você descobre aí, tá? Eu vou ler. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora lê a frase final. Dos quais... Pronto, quando você terminou de ler Efésios 2, de 1 a 3, você tem que chegar a essa conclusão. Eu sou o quê? O principal. Mas não é para brigar assim, eu sou mais do que você, não, eu sou mais pecador. Não, é para você entender a dimensão da sua condição antes de Cristo Jesus. Lembra que eu disse aos irmãos, olha, quando a gente olha esse texto de Efésios 2, a gente tem que chegar à seguinte conclusão: toda a glória ao Senhor por conta da nossa salvação, e a humildade que me cabe diante do próximo, mesmo quando eu o vejo morto em seus delitos e pecados, porque eu também estava desse jeito. E quando salvo, eu não devo olhar, mas eu sou melhor do que ele. Não, porque ambos careceram da mesma graça e estavam na mesma condição deplorável, morto em delitos e pecados. Volte então para Efésios 2. Paulo então vai mostrar o que, irmãos? Que nesta condição nós éramos por natureza. Pastor, o que é isso por natureza? Lembra de Salmo 51? Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu. Então, naturalmente, todos nós nascemos nesta mesma condição. Não há um justo, não há um sequer, não há quem busque o bem, não é? Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos a uma se extraviaram. Então, o que nós éramos, por natureza? Filhos da ira. Agora presta atenção no que ele enfatiza. Como também quem? Os demais. Quais demais? Aqueles outros que eu estou vendo, que carecem de salvação, ou aqueles outros que eu estou vendo que também careciam de salvação, mas foram alvos da graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo perguntou: quem vai amar mais? A quem muito perdoou ou a quem pouco perdoou? Qual foi a resposta? A quem muito perdoou. Quanto maior for a sua consciência do seu estado antes de Cristo, maior será a sua gratidão para com Deus e a sua humildade diante do outro. Nosso tempo estourou. Eu vou dividir essa coisa em 3 partes. Eu quero já fazer algumas aplicações para a gente encerrar hoje. Primeira, não perca de vista quem você era antes de Cristo. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que você vai ficar o tempo todo lá botando, meu Deus, como eu era pecador, meu Deus. Não, porque o apóstolo Paulo disse que as coisas que ele fazia no passado, de vergonhosas que são, deveriam ser nem referidas. Coisas que alguns fazem no presente. Eu estou falando daquele fato de você humildemente se colocar diante do Senhor e lembrar-se: Senhor, graças eu te rendo, porque eu estava morto em meus delitos e pecados, o Senhor me salvou. Não me deixe esquecer disso, porque será muito fácil, irmãos, se a gente se esquecer disso, nos tornarmos crentes orgulhosos, arrogantes, soberbos.
E parece que a gente esquece de que a humildade precede a honra e a altivez de espírito, a queda. Paulo quer que aquela igreja entenda de onde ela veio. E quando eu fiquei pensando nisso, eu lembrei da Pissarreira, nossa igreja amada. Vocês lembram os mais antigos de onde é que a gente veio? Hoje a gente está aqui, né? Tudo sentadinho em banco confortável, ar-condicionado, sala, banheiro. Que bênção, né? Mas olha, não podemos nos esquecer de onde viemos. Porque a semelhança da realidade espiritual desprezada pode nos submeter também a material. Você já viu alguém que era pobre, depois ficou rico, ficou soberbo? Não pisa mais no chão? Não fala com aqueles amigos que ele brincava? Não quer mais passar nem na rua onde ele morava? Não se esqueça de onde você veio. Antes de Cristo. Às vezes, irmãos, a gente acha muito, não ser nada, fora de Cristo. A segunda coisa que eu queria que você pensasse sobre isso, é que você lembrasse de onde você veio, para não querer voltar mais para lá. Que é exatamente o que está em Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, não vos ponha novamente em jugo de escravidão. Eu queria que você lembrasse de onde você veio, para você não querer voltar mais para lá, porque onde é que você estava? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sendo escravo de Satanás, advogando os valores deste mundo contrários ao do Senhor. Você quer voltar para lá? Lembre a tragédia que era a sua vida, em termos morais e espirituais. Lembre as tristezas que a sua família enfrentou. Talvez alguns frutos que você ainda colha hoje por conta disso. Então é bom a gente lembrar de onde a gente veio, para a gente não querer o quê? Voltar mais para lá. Não se ponha novamente em jugo de escravidão, meu filho. Porque Cristo te libertou. Não foi para você voltar para lá. E é triste a gente ver que mais à frente, né? A igreja em Éfeso recebeu da parte de Cristo, por meio de João, uma exortação com relação ao fato de que elas esqueceram o quê? Lembra o que foi o problema de Éfeso? Não era a doutrina, não. É que elas abandonaram, os irmãos, o primeiro amor. Por quê? Uma das razões pode ter sido essa. Esqueceram de onde vieram. Lembra? A quem muito se perdoa, muito ama. Então, toda vez que seu coraçãozinho estiver querendo subir, para voltar para o Egito, lembra de onde você veio, o que foi que Cristo fez por você. Lembra das tragédias que era a sua vida antes de Cristo. E roga a Ele graça para não voltar mais para lá. Porque de lá você já foi tirado. Porque você não tinha nem condições de sair sozinho. Lembre disso. E a terceira e última coisa. Quando nós temos essa percepção acerca de nós mesmos, antes de Cristo, e logicamente o que Cristo fez depois, que é o que nós vamos ver na próxima quarta, se Deus permitir, isso faz com que a gente olhe uns para os outros, sem altivez. Não é? Porque, o que difere espiritualmente o meu estado do meu filho, nós dois estávamos no mesmo lamaçal, mesmo tremedal de lama, 2 porcos, revolvendo na bagaceira. Aí Cristo me salvou e te salvou, e agora eu vou me achar melhor do que você? Agora eu vou fazer parte de um partido? Então, a minha concepção acerca do meu estado antes de Cristo deve me levar a uma conduta humilde com os meus irmãos. Eu não estou falando aqui, é bom que fique claro, das diferenças funcionais, dos dons. Isso Deus colocou
Mas ainda nestes, humildade, daí o relacionamento de superiores com inferiores, de inferiores com superiores e entre iguais. Deus regula isso para que haja o quê? Este tempero, este azeite da humildade nos relacionamentos. Que parte de qual compreensão? Que somos todos oriundos do mesmo lamaçal. Então por que se orgulhar? Quer se gloriar? Glorie-se na cruz de Cristo. Porque lá você vai ver verdadeira humildade. Então, lembre, para não voltar mais para lá. Lembre de onde você saiu para sempre ser grato. E lembre de onde você saiu para você ser humilde no relacionamento com o seu irmão. Essa igreja tinha rixas entre judeus e gentios. Parecia que havia uma separação. Faço não. Não faça isso porque vocês vieram do mesmo lugar, da mesma condição, todos mortos, sem condição nenhuma de sair daquela situação. Isso vale para mim, isso vale para cada um de vocês hoje também. Que sejamos crentes conscientes do nosso estado, que esta verdade permeie a nossa vida e nos modele no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Que Ele nos abençoe. Amém.